Olá! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô meio Beyoncé. Só que de cabelos brancos. E só das costas pra trás, né? Ai, gente. Não poderia arrasar mais no look do que esse. Olha só que chique. Pra falar sobre términos. Um look de preto. Pra representar o luto, mas com branco atrás, né? De muita esperança. E términos do que eu falo é términos de relacionamento, né? Vamos combinar. Deixa eu só trazer, né? Esse aspecto pra frente, porque senão não vale a pena a gente se elaborar pro vídeo. Meu gato não para de olhar, né, Zazá? Fique lá. Deixa eu fazer meu take aqui belíssimo. O senhor sossegue aí. Acho que foi. Vou rezar a missa. Tem uma parede de fogo na igreja. Tem uma parede de fogo na igreja. Bom, pra você que não sabe, não me acompanhou, não... Enfim, né? Não me tem no Instagram até o presente momento. Acho que eu vou ter que colocar meus gatos dentro da caixa de transporte. Eles não param de azucrinar meu look. Eu passei por 2 términos complicados na minha vida. O primeiro foi o de trabalho, que inclusive rendeu um vídeo quando eu saí de uma multinacional, que eu tenho no outro canal aí, se você buscar, tu vai descobrir. Eu não vou colocar aqui, né, Deus o livre, não sou louco, mas quem descobrir é sobre isso, tá aí no ar. E o outro é sobre o de relacionamento, que acabou faz um ano, esse mês de fevereiro. E a gente tem muito a agregar, né, sobre o que a gente aprendeu. Acho que coloquei até no meu calendário do celular, só não me lembro o exato a data. E que nem os meus outros vídeos, né, eu sempre coloco pontos para que a gente comece a comentar. E aí depois a gente vai falando, né, sobre isso no vídeo. Então vamos lá ver o material que eu preparei com muito carinho. Bom, o primeiro tópico que eu coloquei foi o susto de perceber que a gente muda e precisa mudar. Sim, gente, quando eu tava num relacionamento, eu vivi muitas fases, né, e muitas fases de evolução também pessoal. Que hoje é totalmente diferente do foco do que foi uma vez, né? Eu casei muito cedo. Eu tinha de 18 para 19 anos. E quando eu conheci o meu ex, foi, querendo ou não, o meu primeiro amor, né? Foi o primeiro amor sério. Na adolescência, né, principalmente sendo gay, né, a gente nunca teve um relacionamento sério, assim, sabe? Eu fui ter com a maioridade, né? Inclusive, com os meus pais foi algo meio problemático na adolescência, mas nunca fora de casa. Geralmente o que a gente vê é que fora de casa, nossa, é uma rejeição, e dentro de casa tem um acolhimento. Às vezes nem isso também é ruim nos 2 campos. Mas no meu caso, lá na minha adolescência, né, meus pais não se inteiravam muito e também não tinham muita abertura, mas fora, nossa, total. Mas mesmo tendo essa abertura, eu nunca fui de entrar num relacionamento assim de cabeça. Eu sempre foquei nos meus estudos, então em me desenvolver, e também nas minhas habilidades, né? Eu sempre fui da arte, sempre envolvido com dança, com projetos da escola. Inclusive a prefeita também já esteve muito a par. Prefeita Rita, ex, né? Enfim, maravilhosa. Beijão pra você. É muito importante estudar. Nunca deixe isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta. E quando eu entrei num relacionamento assim, foi tudo muito novo pra mim, sabe? Eu nem sabia como que se namorava. Eu sabia só beijar e transar bem poucas vezes. A gente teve, assim, um relancezinho, um roça. Foi bem poucas vezes, assim, que a gente realmente se envolveu, sabe? Assim, fez o kit completo, né? Pra não falar coisas pejorativas. I love you. Feliz dia dos namorados, mano. E, assim, foi tudo love bomb, sabe? Hoje, assim, analisando. E no meio disso, o meu ex também acabou pegando esse risco, esse compromisso, e a gente acabou namorando. No primeiro encontro, né, que eu fui de Vacaria pra Caxias, isso tudo aconteceu, sabe? Analisando, assim, um pouquinho mais, eu tava conhecendo, né, indo pra essa vida, né, era pra ser só, tipo, um date, e acabou virando um relacionamento sério, e ele já tinha vivido muito isso, sabe, muitos e muitos dates, e tava cansado dessa vida repetitiva, que ele queria algo novo, então acabou entrando num relacionamento com essa minha pessoa maravilhosa. Pra não falar tudo e enrolar assim, eu digo que nos primeiros 3 anos foi tudo muito bom. A gente, nossa,
tem até hoje uma química absurda, né? Só de encostar, de pensar no outro. Hoje em dia tá bem mais controlado, né? Porque um ano de celibato, assim, faz a gente mudar. Mas foi tudo muito intenso, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E eu aprendi muito, né? E hoje também eu vejo, assim, o quanto eu era muito louco, né? Quanto na flor ali da pele, do tesão, a gente fazia loucuras, né? Principalmente eu e ele também. Mas principalmente eu, né? Por ser muito novo, não ter experiência com isso. E ele ali sempre contendo, sabe? A minha fera interior que se extrapolava, né? O que hoje eu olho e penso, nossa, que pena, né? Por que eu perdi tempo com besteira? Mas enfim, a gente tem que passar, né? Pessoa nova é assim mesmo. Hoje, assim, depois de um ano, eu posso dizer que eu já tô curado, sabe? Eu já não tenho mais contato. Meu Deus, Selene, deixa o mosquito. Já não tenho mais contato com esse meu ex. A gente conversa, assim, muito pouco, só pra falar de coisas que a gente tem em comum, assim. Digo de negócio, sabe? De dívida. Vamos dizer assim, sendo bem direto ao ponto. E é isso, porque eu digo que nos primeiros 6, 7 meses a gente, mesmo separado, se via sempre. Todo mês a gente tava se vendo, sabe? No mínimo uma vez no mês, pra acertar as contas, sabe? Só que presencialmente. Era bom, sim, só que depois vinha aquele sentimento, sabe? Sentimento ruim, assim, de se sentir ousado. E a gente sabe que isso não é bom. E aí a gente fica alimentando uma esperança que a gente sabe que não vai ter. E eu, por ser mais novo do que ele, né, acabo sofrendo muito mais. Ele já tem uma elaboração mais avançada que a minha, né? E ele vai acabar sofrendo. Ou se sofre mais, eu acabo não sabendo, porque ele não demonstra, né? Mas esse vídeo não é pra falar sobre ele, e sim sobre mim. E eu acho que a gente já falou muito sobre o primeiro tópico. Vamos para o próximo. O erro de tratar o trabalho como um relacionamento. Sim. Logo depois que eu terminei, eu compensei muito no trabalho. Eu ficava horas e horas. Porque já no relacionamento, né, nesse meu último trabalho que eu estava, eu fazia isso, né, que eu estou ainda no caso, né, ao gravar eu fazia muito isso. E às vezes até pegava o carro dele pra ir trabalhar, justamente por isso, pensando, bom, eu tenho que ficar mais, porque eu tenho isso e aquilo pra fazer. E no fim até acabava ultrapassando as regras da empresa, né, tanto que depois eu fui advertido e fui chamada pra feedback. E eu acho que depois daquilo, sabe? Depois, se eu não me engano, de 4 meses de rompimento, isso acabou acontecendo no trabalho, que eu fui chamada e tal. Virou uma chave, assim, sabe? De que eu olhei assim e pensei, não, eu tô compensando demais o término, o tempo que eu tinha pra me relacionar com o meu ex aqui no trabalho, né? E eu acho que isso me ajudou super. Fui prejudicado dentro da empresa, mas naquele momento foi bom. Pra mim, foi bom pro meu perfil. E eu acho que se não fosse por aquilo, talvez eu ainda estivesse nesse loop sem tomar no c, assim, sabe? De um jeito sem ser amigável, sabe? Sem ser conselheiro, de um jeito talvez um pouquinho mais pesado. Deus o livre. E é isso, tem que cuidar muito desse ponto, porque a gente pode chegar até a adoecer, né? Não foi o meu caso, ainda bem, porque teve gente que olhou pra isso antes. Do jeito da empresa, sim. Mas é isso aí, aconteceu e tá tudo certo. Ajustando o limite, né? O que é justo e o que é exagero. Isso entra muito no primeiro ponto que eu falei, né? Sobre o quanto lá na época, assim, nossa, eu era muito louco, sabe? Eu sempre quando tava num clima tenso, né? E eu sempre fui uma pessoa ansiosa, eu nunca pensava em prejudicar o outro, e sim a mim mesmo. Então, quando chegava a extremos, assim, por exemplo, de não aguento mais, né? Inclusive ver ele na minha frente, ou sei lá, a situação não tá mudando, não tá do jeito que eu quero, sabe? Eu saía, porta fora, ia caminhar sem ter rumo, sabe? Nas primeiras vezes ele ia me buscar e tal, e querendo ou não, isso alimenta, né, o ego da gente, e a gente vai repetindo, vai entrando no vício de fazer o mesmo comportamento. No meio ali, isso foi querendo essa recompensa, né, de que ele fosse atrás de mim, mas depois ali na finaleira, principalmente no último ano, assim, foi assim mesmo pra escapar, sabe? Fugir daquela realidade. E aí quando ele vinha, eu sabia que não ia mudar, sabe? Eu sabia que ia ser a mesma merda de sempre. E eu me sentia preso àquela situação, sabe? Então, nossa, assim, era muito exagero. Meu Deus do céu, e eu tava assim, doente, sabe? Hoje
eu penso que o mínimo é o melhor sobre o quesito de convivência. Ainda tenho muito ainda o que melhorar, talvez eu compense ainda no atual momento em outras coisas, por exemplo, no financeiro, nas compras, mas no quesito de dia a dia, assim, sabe, eu tô muito mais desapegado, porque antigamente era uma pressão que eu tinha pra deixar tudo, sabe, sob controle. Por exemplo, trabalho, casa, relacionamento, faculdade, sobre isso. Ainda tinha pets também, né? Hoje eu tô mais trabalho, casa, pets, faculdade. Não mudou muito, né? Mas assim, o relacionamento pesa muito. Pega praticamente, se não 50%, 60% do tempo que você tem. E é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que se ajustar mesmo. E depois de adulto, né, somente quando você tá sozinho, tem que se ajustar ainda mais, porque não tem como você exagerar sempre, viver sempre no limite, porque você mesmo não vai aguentar e não vai dar conta de nenhuma, né, nem de você mesmo, da forma de convivência no modo normal. Então, esse é o ponto. A mania de olhar só para o erro do outro, né, pois é. Ó, vou falar antigamente de novo, mas é bem que nem eu falei nos outros tópicos, né. Só o outro estava errado, a síndrome de Gabriela. Eu que estava correto, eu que estava certo, ele que tinha que mudar. E hoje eu percebo, né, que muitas vezes era a forma assim que ele tinha, né, de muitas vezes das maneiras que ele me tratou. E não digo assim, que nossa, ele me bateu. Não, não é esse o ponto. Digo assim, dos escapes, sabe, que ele tinha no dia a dia pra não, assim, sabe, deixar mais louco eu, né. Apesar que... Oi, olha eu aqui no pós-edição. Quer dizer, pós-gravação, porque eu estou na edição. Esse tópico eu vou regravar aqui, porque ficou muito confuso ali no momento que eu gravei. Mas eu quero dizer que muitas vezes a pessoa, ela não vai entregar pra gente mais do que ela já sabe. Se ela aprendeu na infância, se ela aprendeu a gerir conflitos de uma maneira, ela vai gerar daquela mesma forma no relacionamento. Como é que eu vou cobrar da pessoa que foi ensinada que o certo a se fazer quando enfrenta uma crise, quando alguém morre da sua família, quando a sua mãe está sendo agredida pelo seu pai? Nossa, que o certo é ficar quieto, ou nem olhar, ou pior, se retirar. Ou além do mais, a pessoa às vezes nem tem um pai presente, porque o pai é tão que acaba, enfim, não participando dessa dinâmica. Quando você descobre, o teu pai não tem só tua mãe. E ainda por cima você olha maus exemplos do seu pai na sua frente, assim, meio de surpresa, e tu fica, caramba. Perde-se uma principal referência, né, que seria o ensinamento, né. Não que a mãe não ensine, mas também tem um papel importante. Tendo então que muitas vezes essa pessoa se virar sozinha. Ela mesma vai tirar suas próprias conclusões do mundo, se protegendo, se sobrevivendo, enfim, da maneira que acredita ser melhor. No início eu não entendia isso, né? Eu era muito ignorante de olhar para o meu próprio umbigo. E depois que a gente começa a estudar, a conviver cada vez mais, a gente acaba percebendo muitas coisas que fazem muita diferença. São muitos contextos, né? Do quesito social, por exemplo, do familiar que eu tava citando aqui agora, que acabam impactando nessa dinâmica 2. E se eu só querer olhar pro meu umbigo de dizer que eu sou o certo e ele é o errado, não vai funcionar. E esse é apenas uma observação, um exemplo, uma referência que eu olhei da vida do indivíduo, seja lá quem ele for. Enfim, capite? Deu de pegar? É isso, bora pro próximo. Nossa, hoje em dia eu percebo o quanto realmente eu falava besteira, assim, sabe? O quanto eu era exagerado e muitas vezes as coisas não precisavam ser dessa maneira. Mas não adianta, né? É a gente e eu não alimento uma esperança mais com isso. Pelo amor de Deus, não vão achar que esse vídeo é uma declaração pra ele. Eu espero que quando esse vídeo chegue pra ele, alguém mande, não se pense, que nem eu falei no áudio pra ele, que eu quero voltar. Deus o livre, porque eu sei que não vai dar certo, né? E assim, muito obrigado, mas foi até bom aquele ponto, né? Não adianta quando a pessoa tem uma convivência muito diferente da sua e mesmo que ela tenha o tempo que tenha, né? A gente durou 5 anos. O amor e tal, não vai dar certo, né? Porque é isso. É muito diferente, sabe? E vai sempre ter conflito. O conflito vai ser muito maior que a vontade de querer estar junto, sabe? Até chegar um momento que vai ficar doente, assim, de um jeito mais pesado possível. Então, tem que encerrar mesmo. Meu Deus, meus gatos odeiam mosquito, que nem eu. E ninguém substitui ninguém, né? E a preguiça de tentar achar alguém novo. Aqui também é um tópico bem grande.
Eu quando separei, eu entrei num celibato, assim, também até de homem, né? Tanto que, inclusive, eu voltava pra ele, né? Tipo, todo mês a gente tava sempre se vendo. E eu tinha muita preguiça de buscar gente, né? E quando eu busco, eu nunca penso assim, nossa, tem que ser melhor do que ele. Mas assim, é incontrolável. Eu não digo antes, sabe? Mas na hora a gente sempre vai lembrar do indivíduo, sabe? A gente, muitas vezes, quando a pessoa é ruim, né? Quando ela não atinge a nossa expectativa, a gente pensa, meu Deus do céu, muito pior do que o meu ex. A gente sempre vai lembrar, né? Ou, tipo, tá lá, sabe? No bem bom. E às vezes tu tá lá mesmo no ato, nem terminou, sabe? E tu pensa, pelo amor de Deus, não adianta, não vai ser, sabe? Assim, ó, nem nos pés. Que saudade daquela praga. Aí, nessas horas, a gente acaba lembrando. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Mas ninguém vai substituir ninguém, sabe? E eu tenho muita preguiça, gente, em particular, de buscar gente nova. Meu Deus do céu. Ai, sabe? Até eu sou daqueles assim que inicia bem. Ela tem todo o interesse e combina, sabe? Se a pessoa não tem o mínimo de organização pra combinar um dia, um final de semana, sabe? Pra se ver no parque, depois fazer acontecer, né? Em locais indivíduos sobre 4 paredes. Pra mim tem que começar assim. Mas depois, talvez, assim, eu deixo a rotina me comer, sabe? Não a pessoa em si, né? Ai, Jesus, eu tô falando merda. E você aqui de novo, né, tia? Mas, gente, a minha rotina é muito corrida. Meu Deus do céu. Então, não tem às vezes como não se deixar levar. Daí, quando eu tenho tempo disponível, eu quero o quê? Descansar, dormir, jogar meu joguinho. Agora, inclusive, eu amo gatos, né? Como vocês veem, eu tenho 2, um casal. Tem um gatinho no Overwatch, eu adoro jogar com ele. Então, nossa, a gente não tem coisa melhor, sabe? Chegar o dia da tua folga, no meu caso, no final de semana, e você ficar em casa, sabe? Aproveitar o teu momento, depois que fazer tuas obrigações de manter a casa, sabe? Comer e aproveitar. Nossa, é sobre. Bem melhor às vezes do que tipo sabe, dedicar um tempo pra conhecer gente e ter o esforço de ir pra tal lugar. Nossa, gente, eu tenho preguiça só de pensar. Mas seguindo, trocando o rolê forçado pelo Overwatch e pelos gatos. Não preciso nem falar muito, né? Eu acho que eu já falei sobre isso no tópico anterior. Vamos seguir, não sei porque nem porque eu coloquei essa mesmice. E o que fica, né, de lição para os próximos capítulos? Assim, sabe, eu não quero refletir muito porque esse canal não é sobre isso, não é sobre filosofia. Que nem eu falei, não tô aqui para falar teoria. Mas eu acho que nada é impossível se você precisar reagir, sabe? Alguma hora a coisa que você precisa vai acontecer. Eu pensava assim, né, antes de eu terminar, nossa, não tem ninguém que eu vá achar igual a você. Eu já tô decidido que eu quero ficar você pra minha vida toda, até onde nós falecer. Inclusive eu achei um vídeo, gente, meu Deus do céu. Quando a gente fez 2 anos de namoro e ele tava trabalhando, era pandemia, e eu tinha mandado pra ele. Nossa, eu olhei aquele vídeo assim numa vergonha, porque eu tava tão convicto de que a gente era pra vida toda só por causa de ter fogo no c, sabe? Não, gente, isso não é nada, né? Amor é escolha, e é todo dia, né? Então é um sentimento bem diferente. E que nem eu digo, né? Tem que ter padrões, assim, 50% no mínimo semelhantes pra que dê certo. E eu acho que ainda assim 50 é pouco, tem que ser um pouquinho mais, de 80. E eu acho que objetivo junto, sabe? Os dois têm que querer o mesmo pra frente. Porque se um quer uma coisa e outro quer outra, infelizmente não vai dar certo. Tem mais pra dar errado do que certo. Eu demorei muito pra aceitar o término, mas o término já tava explícito na minha cara, né? Diante de tantas atitudes, se é que você me entende. E não é nem muito subjetivo. Ele até falava pra mim e eu que não queria, né? Ai, que coisa. A gente fica à vontade, né? Mas é mais difícil ainda quando você é o lado que tem que recomeçar, sabe? Voltar do zero. Porque eu, quando me casei, né, com meu ex... Ai, que palavra chata de ficar falando. Eu não tinha nada, né? Imagina, 18 anos, numa pandemia, tinha perdido até o emprego. É muito difícil, sabe? Tu desapegar de uma vida que você tá confortável há 5 anos. Eu nunca fui materialista. Tanto que quando a gente rompeu, né... algumas coisas que eu tenho aqui em casa, eu consegui com o dinheiro em que a TV tinha pifado.
a TV de casa lá, né? De casa que eu falo quando eu morava com ele. E fui eu que tinha escolhido aquela TV. Eu tinha pagado acho que só 2 parcelas. Mas ele falava, né? E eu também, que a TV era minha. E se não fosse por mim correr atrás do reembolso, isso nunca ia acontecer. E aí eu consegui quase uns 5 mil reais mais ou menos de reembolso, que eu consegui comprar algumas coisas aqui pra casa, como esse sofá, por exemplo, a TV, enfim, várias outras coisas daqui. Mas é bem difícil, sabe, tu aceitar uma nova realidade. Tu pensar assim, nossa, tem que começar do zero de novo, tem que terminar e o quatro. Ainda que eu já tinha um emprego, que eu já tinha um bom relacionamento com os meus colegas, com os meus amigos, isso eu sempre preservei. E era só mesmo o ponto de me despedir deles, sabe? Em paralelo ao meu caso, outros casos de pessoas próximas a mim também acabaram acontecendo. E eu acho que fez a diferença eu ter passado por isso, porque, querendo ou não, eu consegui ajudar com uma maior base. E também depois, né, eu acabei olhando para outros pontos melhores, não só no meu trabalho, que depois eu acabei colocando limite para não ficar doente, mas também para os meus estudos. Eu voltei a ter mais foco, voltei a ter mais interesse, as minhas notas refletiram isso, né, eu acabei tirando 2,10 depois do término. E, enfim, eu acho que é muito sobre isso, sabe? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E mesmo que a gente postergue, uma hora vai chegar. E a gente vai ter que se virar. Como de costume, eu vou ficando por aqui com esse meu look babilônico. Vou fazer as fotos agora, né, pra thumb, pra postar também no feed do canal. E é isso, né, gente? Espero te ver na próxima. Nem sei sobre o que é a próxima pauta, mas alguma coisa vai render. Não, na verdade eu sei. Eu já deixei o vídeo gravado bem antes já desses vídeos. Enfim, vocês vão ver. Vocês não perdem por esperar. Muito evoluído, né? Já não sou mais aquele Léo lá imaturo, Deus o livre. Tem que ter consciência das coisas. Tem que pensar no depois. E assim a gente vai fazendo. Beijinho. Ai, espero que eu não tenha terminado o vídeo padrão demais. Acho que não. Olha! Tá parecendo um padre. Mas eu tô chique. Amei. Sentindo o cabelão da Zara Larson. Nossa, gente, sério. Que movimento.